Fala pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, a gente traz aqui um convidado muito especial. Importado. Importado, é. De Aurora, no Ceará, não Isso, sabia, não, mas pois é. acabou de saber. Você viu, né? Ele dizendo que a música, se você fosse sincera, Aurora, foi por conta da cidade dele. Exatamente. Ex-superintendente da Polícia Federal, hoje aposentado, advogado. Prazer. Como é que você tá? Tá tudo bem? Olá, Carlinhos. Eu vou bem, graças a Deus. Olá, Ricardo. Muito bem, a satisfação de estar aqui com vocês novamente, né? E agradecer aí essa oportunidade de a gente manter esse diálogo que vamos ter agora. Perfeito. Então, por chamar de Pinto de Luna mesmo, porque como você ficou conhecido aqui em Maceió, Sim. né? Para as novas gerações que não conhecem o Pedro de Luna foi superintendente da Polícia Federal em Alagoas, na época da maior operação contra a corrupção no estado, a Operação Taturana. A operação prendeu vários deputados, a gente vai falar muito durante a entrevista da operação, mas logo após a operação, é uma pergunta que eu faço, logo após a operação, você tentou concorrer a alguns cargos na política. Foi filiado ao PT e depois foi filiado a umas outras legendas, né? Ao PROS, não é isso? Próximo. E aí a pergunta assim, é basicamente muito simples. Você desistiu da política? Eu digo que eu não desisti totalmente da política, mas eu estou adormecido. A política para mim foi decepcionante no que diz respeito ao modo como os candidatos eles agem, né? E o sistema ele é bruto mesmo. Então, nós temos uma parcela muito boa. É mais bruto que o da polícia? Muito, É muito, né? Porque tem... Traição é regra. Nossa, e o subterrâneo, né, que a política tem, a capacidade de dissimulação, por mais que você seja sincero, como diz a música, né, seja sincero, Aurora, né? Por mais que você seja sincero, e por mais que você fique com o pé atrás, vem uma rasteira que de repente você não sabe da onde. Né? Então o jogo ele é bruto e aqui no Nordeste, e aqui eu digo que o camarada que entra na política aqui, ele já entra fazendo PhD, né? Que inclusive o Sul Não é e o por acaso, Sudeste, né, que Alagoas dá presidente do Senado, da Câmara Federal. eu vivo com alguma dizendo frequência, isso, né? né? Porque eu transito bem em São Paulo, Rio, né? E Minas Gerais, e o pessoal sempre fala que o nordestino não sabe votar, que o nordestino não conhece política. Eu falei, engano seu. Se você chegar para uma criança de 6, 7, 8 anos, perguntar o que ela quer ser quando crescer, muitas vezes, quer ser prefeito. E por aí vai. E quando eles insistem, eu falo, tudo bem, você sabe o nome dos senadores do seu estado? Pois eu posso dizer alguns, que eu não conheço do seu, mas eu posso dizer do meu. Aí eu digo, você já ouviu falar de Renan Calheiros? Aí, já ouviu falar de Renan Filho? São senadores. Né? O Rodrigo Cunha, que eles não conhecem muito, né? Então, mas o Bill de Lira conhece. Aí quando você entra pro Arthur Lira, aí pronto, aí eles... o Nordeste dá aula. Né? Eu costumo brincar, Luna, com isso. Eu digo, você tem, nesses personagens que você citou, a inteligência da esperteza, né? Eles são muito espertos para lidar com o meio e aprendem muito facilmente. Né? Eu brinco também, uso essa expressão, eles sabem falar a língua dos homens, né? E chegam muito facilmente nessa conexão que eles fazem muito facilmente. Você falou, você aprendeu, tem a história da traição. O primeiro erro foi na primeira candidatura, quando você foi deputado federal, não era para ser federal. Você diria isso naquele momento, e você estava muito bem situado, de forma geral, com a sociedade alagoana, onde você chegava, era tapete vermelho. Perfeito. E eu, inclusive, cheguei a dizer isso para você mais de uma vez, você seria senador naquele momento. Você foi deputado federal pelo PT. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro, eu não soube fazer a leitura. Os políticos mais experientes, eu posso citar até o governador Teotônio Vilela, o doutor Álvaro Machado, que na época era gabinete civil dele, me chamaram e me disseram, olha, a gente abre um espaço para você na coligação que nós iremos fazer, nós vamos conversar para que você vá para o PPS, né? E lá você dispute uma vaga ao Senado.
E aí tem grande possibilidade de nós elegermos você e o Bill como senador. E era uma coisa factível. Né? Porque a eleição de 2 votos. Né? Eu não estou falando assim com ego de política, porque eu fui ter a dimensão disso, sabe, muito depois da nossa capacidade. Porque era a eleição de 2 votos, e por onde que a gente andava, a pessoa falava assim, o meu primeiro voto é da Heloísa Helena, e o segundo é seu. O meu primeiro voto é do Renan, e o segundo é seu. Olha, aí a gente fazia esse cômputo, e o Teotônio Vilela soube ler isso, o Álvaro Machado, o pessoal, e neste momento eu falei, olha, eu já dei minha palavra ao PT e vou concorrer. E o PT deu a palavra a você de que você seria... Ele deu, fui para as convenções e eu acreditei. Né? Aí eu digo... que nós estamos fazendo um bate-papo bem formal e eu vou procurar ser assim. Eu digo que naquele momento, na Polícia Federal, na Polícia Civil, tudo de polícia que você pudesse falar e ver, eu conheço polícia pelo menos conhecia de todos os aspectos, porque praticamente minha vida toda na polícia. Você inclusive começou na Polícia Civil. Civil de São Paulo, como motorista policial, depois fui investigador, né? Depois delegado federal, então a gente tem esse know-how. Aí eu falo que na polícia eu era a dona do bordel, e na política eu era aquela garotinha que acabei de chegar e que estava acreditando na história de um caminhoneiro. Desculpa se eu estou sendo assim, não vou dizer que eu sei julgar. Tá claro, Então, são ambientes totalmente do outro lado dessa altura tem gente jogando pedra, mas enfim, vamos em frente. Mas é assim. E naquele tempo tinha uma coisa muito curiosa, né, que reverteram depois. Então, estava no momento errado, estava tudo errado. Porque o prazo de filiação era de 1 ano antes. Olha quanta coisa pode acontecer no ano. Hoje é de 6 meses. Né? Até para tirar isso, você ficava amarrado já, você não podia. E o ambiente político, como dizia, é uma nuvem, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Assim. Mas você foi muito bem votado ainda como deputado federal, né? Sim. Foi uma campanha no braço. Eu lembro que assim, você viajava, né? Para cima e para baixo, o estado todo e tal. E você teve uma votação espontânea. Sim. Não é sem grana. 25 mil votos. 25 mil votos. E me propiciou uma segunda suplência que depois eu assumi. Muito embora também, até para subir, tomei mais uma rasteira. Mas tudo bem. Que eu posso até falar disso, se vocês quiserem. Pois é, fale. Não, na certa ocasião, eu estava lá no Ceará, em Aurora, estava lá espairecendo a cabeça, quando, de repente, eu recebi um telefonema e falou, Luna, vem para cá que o senador Renan quer falar contigo, né? E ele disse que você era um amigo. Mas eu falei, não posso, eu estou longe. Não, mas venha, que é alguma coisa do seu interesse. Tá. Eu fui, né? Cheguei, entrei e passou um tempo. Quando eu cheguei um pouco antes, aí eu vi até um ambiente que eu falei, nossa, mas esse ambiente aqui, né? Porque estava o senador Renan com outro pessoal que... Você não entraria nesse lugar se fosse delegado federal? Não é isso. Só trabalho. Não, foi uma surpresa, porque eu cheguei antes e estava tendo já umas situações políticas, eu posso falar abertamente. O Theo estava conversando com o Renan. Certo. Né? Mas já a passagem do governo, o Renan Filho seria candidato a governador. Né? E ali eu achei, mas o Theo apoia outro candidato, como está sendo isso, né? E eu falei, não, pode ficar. Aí fiquei, estou comentando isso porque já faz algum tempo, né? E passado um tempo, o ministro Renan Filho, chegou, né? E foi feita a composição. Olha, Luna, você apoia o Renan Filho a governador, né? E ele vai se licenciar em setembro, né? Em setembro você já assume. Ele faz a campanha dele, em dezembro ele volta, sai fora e você fica mais um mês. Eu falei, poxa, é isso? Vamos ficar 4 meses aí como deputado federal, tá certo, né? Vamos fazer. E quem me convidou para essa reunião, uma pessoa que eu gosto muito, prezo demais, que é o Dr. José Vanderlei. Inclusive, isso foi na casa dele, né? E o Dr. José Vanderlei até fez o meu discurso de posse, né? Quando eu falei, bom, aí entrou, selamos o acordo, entrou setembro, você se licenciou? Não, também não. Aí foi outubro, novembro, dezembro e nada, e foi um passeio, né?
Aí, no final, ele teve que... Eu peguei e assumi e fiquei um mês como deputado federal. E nesse mês que eu fiquei, eu quero dizer para quem votou em mim que você não perdeu o voto, porque eu assumi como deputado federal e não como suplente. Assumi mesmo porque saiu. E não assumi na vaga do Renan Filho. Eu assumi na vaga da Rosinha da Defal, que ela saiu primeiro. Então, a primeira suplência que abriu, né? A segunda suplência, que o Paulão tinha assumido já no lugar do Beltrão. E eu peguei e assumi, né, mas livre, leve e solto, sem dever nada a ninguém. E aí, qual foi a surpresa? Tivemos lá em Brasília, de repente, pessoal, olha, tem isso aqui, tem esse dinheiro aqui, tem essa verba de gabinete aqui, tem isso, tem que contratar alguém, e a gente já tem um pessoal aqui específico para se contratar, caso queira. Não falaram direto para a gente, né? Falaram para a interlocutora. E a pessoa falou, olha, acho bom de você falar isso para ele. Bom, mas conclusão, naquele tempo me propuseram uma rachadinha. Eu falei, não, negativo. Propuseram então, já na Câmara? Então, eu falei, não, deixa. Um mês só. Um mês só. Queria deixar. Apelaram, sabe aquelas coisas? Um mês só. Eu falei, não. E aí, pode ver minhas contas lá, só tem a passagem aérea de ida e de volta e o aluguel de um Mille com um álcool que eu coloquei só para ir a Brasília, né, fazer alguma diligência e pronto. Né? Só uma observação, eu na época, reiteradas vezes eu disse que o Theo apoiava o Renan Filho. Nós tivemos uma briga muito séria. O Theo foi me cobrar isso. Primeiro que não deu satisfação a você, disse a ele. Eu sou jornalista. Não, mas aquela história, você, meu amigo, não separe as coisas, porque não é o caso. Amizade, né? Amizade, não. Né? Eu sou jornalista e você é governador. Eu disse, não, mas todo mundo me queima por sua causa. Nem a causa, não, por causa de você. Do que você fez. Mas só lembrando isso, porque se ele estiver ouvindo, ele sabe o que eu estou dizendo, né? Não, mas eu gosto muito do Theo. Mas é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Veja só, depois ele veio me pedir desculpa, diga-se passagem. Né? Mas assim, na época, sempre foi uma discussão desagradável. Até porque eu nunca tive discussões pessoais, né? Certo. Mas, enfim, ele levou para o lado pessoal, mas depois desistiu e voltou atrás. Mas você teve um... abrindo um parênteses, eu adoro o Theo Vilela, adoro que eu digo assim, no jeito assim, no trato de pessoa. Ele é um cara civilizado. E eu digo ainda, numa certa ocasião eu estava num restaurante lá que a gente frequentou, e já tinha fechado o restaurante, de repente eu vi ele, o Elias e o Rodrigo Cunha, e eu estava ainda no restaurante, numa mesa reservada, eu fui ao banheiro e eu disse bem, tô achando que daí vai sair um senador. E não deu outra. Então, o Theo, eu tenho uma consideração muito grande por ele, e ele como político, ele tem uma visão muito grande, e eu posso dizer que eu sou amigo dele, eu gosto dele, entendeu? Então, e ele me abriu meus olhos, eu que não quis, eu fechei os olhos para a situação. Mas você teve um outro episódio, se você me permite, que acho que você deu uma escorregada também, foi naquela história de ser candidato a governador ali numa reta final. Que fria, hein, Luna? Foi, e Quem isso... foi que ele convenceu disso? Nossa Senhora. E ali você vê que você tem que separar os homens dos meninos. E ali eu fui homem. E muita gente que veio tratar comigo foram meninos. Né? Então, eu quero dizer que isso me deixou, inclusive, sequelas financeiras que eu tive que cobrir. Né? Então... ganhamos umas multas que nós recorremos porque falaram no tempo indevido no meu horário, e quando eu vi aquilo que estavam falando, falei, nossa, vai dar bronca. E deu. Coloquei todo o meu escritório à disposição dessa campanha, né, porque o Collor deixou inúmeros processos em aberto, né? E nós tivemos que... Só ele não paga pelos processos dele. Não, aqui aí era até hoje, bronca em cima de bronca. E culminou com uma multa de astreinte de R$135 mil, que nós perdemos aqui e fomos ganhar lá no TSE. Olha o que sobrou. E ainda sobrou uma reprovação de contas de campanha, que eu tive que arcar com praticamente 80 mil do meu bolso, 90 mil do meu bolso. E hoje você liga para um, liga para outro, todo mundo sai pelas tangentes. Claro. Né? Então, eu me reservo no direito de não dizer quem são esses personagens, mas aí veio a situação. O processo? O pessoal conversou? Não, no final já da campanha, né? Foi para 15 dias. Né? Ele saiu e colocaram o Luna. Eu não entendi até hoje porque o Luna entrou naquela história. Eu estava indo
para Noronha. Preparei meu barco para ir para Noronha. O meu barco todo. Falei, agora eu vou para Recife. Aí o telefone tocou. Aí falou, precisamos conversar contigo, não sei. Tá bom, vamos conversar, né? Aí conversamos. Aí colocou, olha, vai ter uma majoritária, você nunca disputou, vai ter uma visibilidade. De fato, tive a visibilidade. Mas eu falei, olha, eu quero, do jeito que eu entrei, eu quero sair. Meu CPF é limpo, né? Embora que quando eu estava fora da política, não tinha processos. Quando eu entrei na política, era processo de tudo quanto é lado, era Ministério Público Eleitoral, todo mundo joga a pedra no Lula. E você não tinha os amigos certos, né? Porque se você faz as amizades certas nesse meio, você se livra muito rapidamente desse processo. Ou simplesmente nem avança, né? Não evolui. Você tem vários aqui, por exemplo, você tem 3 ações, né? De cassação de mandato aqui, né? 2 do Paulo Dantas, na verdade são 3, né? Tem um do Rafael Brito e não acontece nada porque o pessoal vai empurrando ali com a barriga. Tem a história do Marcelo Vitor, né? E vamos passar por ela daqui a pouco, né? Da Polícia Federal, o cara flagrante ali, realizado, um oficial que trabalhava para ele apontou arma para o agente federal. Não acontece absolutamente nada. São pessoas que se protegem, né, entre si, e o TRE faz parte desse papel, tem sido uma decepção, né? É impressionante como o TRE e nada hoje é a mesma coisa. É por isso que, nesse caso específico dessa multa, na multa nós ganhamos. Nós perdemos aqui, ganhamos em Brasília, mas o caso específico da não aprovação das minhas contas, porque uma conta de campanha para governador majoritária, você gastar 90 e poucos mil, que foi isso que eu gastei, e 60 mil foram bloqueados. Aí quando chegou, aí eu advoguei em causa própria. Eu estava num restaurante aqui, tomei uma garrafa de vinho e fui fazer a sustentação oral. Em Vinus Veritas, né? Eu coloquei lá e eu levo todo o meu parlamento. É isso mesmo. E eu cheguei lá e eu disse, vocês estão reprovando aí e eu gastei 60 mil, vocês estão cruzando 60 mil, eu coloquei meu escritório totalmente à disposição e vocês estão bloqueando esse dinheiro. E falei, todo mundo falou, não, mas a lei não diz isso, sabe aquela letra fria da lei. Exatamente isso. E eles esquecem que nós, quando fazemos direito, que nada é do que o curso de ciências jurídicas, políticas e sociais, que ali você sempre põe justiça no final, assim, colocar um jargão assim, mas tá em voga. Judiciário e justiça, Luna, quando elas se encontram é muito bonito. O problema é que esse encontro é muito raro, né? Mas... E num país como o Brasil, notadamente no estado, eu falo por causa do processo civilizatório mesmo. Mas o vinho surtiu efeito. Surtiu, né? Porque o doutor Paulo Zacarias se levantou e falou, peraí. Você citou o nome de uma pessoa que merece respeito. Sim, Paulo eu tenho o maior respeito por ele mesmo. Né? Então, e o doutor Paulo Zacarias levantou, peraí, nós aqui aprovamos contas de mais de 1 milhão de pessoas que tiveram 300, 400 votos, né? E aí ele abriu uma divergência e quando voltou de vistas, nós ganhamos o processo. Mas aí o Ministério Público no último dia recorreu e foi para Brasília. E Brasília, o entendimento foi outro. Vou mudar um pouquinho então, falar um pouquinho sobre a Polícia Federal. Eu vou começar com a provocação de hoje da PF. Sim. Depois a gente vai fazer um breve histórico, passando por Taturana, etc. A PF aqui em Alagoas, ela vive um momento de muita quietude. Como era mais ou menos quando você chegou aqui, antes de você chegar como superintendente, né? E naquele momento a Polícia Federal não fazia absolutamente nada, né? Todo mundo era meu amigo, eu me lembro que tinha a história de primo para lá, primo para cá. E hoje, o que me parece, assim, a PF não quer incomodar, por motivos vários, né? O Andrei, só lembrando, né, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele foi delegado, presidente de um inquérito aqui da Gabiru. Né? Ele muito novinho, me lembro que eu conversei tinha acabado de entrar na polícia. Pois e eu fui entrevistá-lo e tal, muito interessante, era um cara muito determinado. E me parece uma pessoa séria. Mas chega aqui em Alagoas tem Arthur Lira de um lado e Renan Calheiros do outro. E aí, quando acontece um inquérito, uma investigação envolvendo alguém ligado ao Renan, a PF é Gestapo. É Gestapo do Arthur Lira. Quando acontece com o pessoal ligado ao Arthur Lira, ele diz, o Renan já sabia, ele foi avisado. Ou seja, e me parece que a Polícia Federal teme hoje esse tipo de repercussão. Ficou com uma imagem muito ruim
nesses episódios últimos, né? Em relação... Você ser chamado de Gestapo não é brincadeira, não, né? Complicado. Uma instituição respeitada e respeitável como a Polícia Federal no resto do país, aqui não é mais. Não é para esses personagens que trataram de encaminhar um processo de desmoralização. Você acha que o pessoal sente hoje a necessidade de romper com isso? Dizer, olha, nós estamos aqui e nós estamos dispostos a trabalhar como sempre fizemos. A Polícia Federal, como todas as polícias, ela é baseada na hierarquia e disciplina. Né? Então, e essa hierarquia, ela vem desde o presidente da República, ministro da Justiça, diretor-geral da Polícia Federal, aí vem os diretores, superintendentes e assim por diante. Então, nós tínhamos essa hierarquia muito bem consolidada, e nós nunca fomos cobrados disso. Eu estou falando da gestão de quando eu estava na ativa, né? E nós tínhamos uma autonomia, Lacerda, né? Paulo Lacerda, grande nome. Isso, e teve vários outros diretores gerais, inclusive Vicente Chelotti, né? Foi quando eu entrei, foi Vicente Chelotti, depois, né, o doutor Agílio Monteiro Filho, são o Paulo Lacerda mesmo, e nós tivemos aí uma formação, mas sem pensar naquela coisa de uma autonomia funcional, porque a polícia ela não pode ter uma autonomia funcional porque ela é baseada na hierarquia e disciplina. Ela não é que nem um Ministério Público que tem autonomia, cada procurador da República é um ser em si, né? Vamos dizer assim. Mas havia muito respeito nessa hierarquia, e aí eu já vou até para um viés político também, que você pode ver, durante aquela operação da Lava Jato, embora o PT, o governo, tivesse levando paulada todo dia, tudo acontecendo, em momento nenhum teve a interferência de tirar o diretor da Polícia Federal, que era o Leandro Daiello, né, que é a pessoa que nós trabalhamos junto em São Paulo, né, tirar o Leandro Daiello e colocar outro, porque isso vai pegar mal perante a sociedade, mas era que poderia ser feito. Já na gestão do Jair Messias Bolsonaro... A minha Polícia Federal. Já aconteceu isso, quando viu que a situação... E a partir daquele momento, aí tem esse fenômeno. Aí todo mundo, quem é que realmente manda na Polícia Federal? E ele foi claro quando ele disse, é assim. Ele está errado legalmente? Não. Mas moralmente ele está certo? Não, ele não está certo. Está errado. O presidente da República não pode se meter no... Exatamente, porque sempre foi delegado para o ministro da Justiça. Eu quero saber se vou investigar meus filhos. Se os meninos deles são danados, e eles são danados, né? Enfim, problema dele. Ele é responsável pela criação dos filhos, né? E o diretor-geral na época lá, o Valeixo, uma pessoa muito séria, lá do Paraná, entendeu? Então, e ali... Então, eu penso assim que houve um desmonte assim da Polícia Federal. E hoje ainda se sente isso. O que acontece com a PF aqui? Sendo mais objetivo, ela hoje está instada a não agir? Eu acredito, aí vai no campo do achismo, eu não posso falar em nome da Polícia Federal, nem pretendo, hoje eu sou um colega aposentado, mas eu vejo assim a atual gestão do doutor Andrei, aquela coisa, olha, ninguém dá entrevista, nós vamos aparecer o menos possível, e o pessoal não quer muito tumulto, porque a Polícia Federal, do meu ponto de vista, esteve no meio de um furacão e, em certo momento, esteve muito dividida, né? De colegas que se insurgiram com os protagonistas que aí estavam, inclusive com o ministro da Justiça sendo um delegado de Polícia Federal e que foi preso. Isso não aconteceu com a gente. Nunca aconteceu com a gente isso, entendeu? Porque você ter um delegado de Polícia Federal como ministro, é o ápice para a carreira. E ele fechou as vozes para todo mundo, né? E cometeu arbitrariedades. E eu posso dizer que eu não fui vítima, mas um amigo meu foi vítima, amigo e colega. E hoje vem aí, o mundo dá volta e ele está nessa situação. E a Polícia Federal sofreu muito com isso. Então, o que eu penso? Hoje, em vez de estar em mares tempestuosos, é melhor estar em mar calmo. É assim que eu penso. Conheci a doutora Luciana, uma pessoa muito cordata, uma pessoa de operações, entendeu? Mas, infelizmente... E teve aquela operação do... Marcelo Vitor. Não, agora do Arthur também, né? Teve do Paulo Dantas, né? Do Paulo Dantas, vamos lá. Começa com a Sururugate. Era o Daniel Cerqueira, que era delegado. Era o Daniel, que era
que era filho do outro delegado da Polícia Federal. Daniel Grangeiro. Grangeiro, Isso. perdão. Daniel Grangeiro, que Daniel Grangeiro, que presidiu aquele inquérito. Pessoa séria, viu? Eu sei disso, eu conversei com ele várias vezes na época, eu acompanhei a Sururugate na época, peguei os depoimentos, inclusive, das pessoas que foram ludibriadas por aquele esquema na Assembleia Legislativa, que seria, hoje depois chegou-se à conclusão de que não, né? O Paulo Dantas que comandava, que depois gerou a Operação Edema, né? Que segundo o ministro Gilmar Mendes, não tem corpo, não tem crime, né? E fica tudo por isso mesmo, né? Mas teve o parecer aí, que teve a situação do Gilmar, não conheço os bastidores disso, mas também teve a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que também disse que não teve... Eu tenho impressão, né? Eu tenho impressão que foi um cara que trabalha aqui no semáforo aqui, que levou o dinheiro ali daquela operação lá da Edema, ele levou do Sururugate, depois levou da Edema. Foi ele que ficou com essa grana, acho que é algo em torno de 80 milhões de reais. Continua pedindo dinheiro no semáforo por diletantismo. Mas o fato concreto e objetivo, aquilo não deu absolutamente nada. Não deu e foi apagado, né, simplesmente, né? As provas que haviam, e havia muita prova ali, né? Os depoimentos, eu os tenho até hoje, são contundentes, são muito contundentes, e não aconteceu nada. Isso desanima. Olha, porque eu vou chegar agora eu já falo até como advogado também. E quando eu estava na ativa na PF, eu tinha uma visão de advogado também. Né? Porque embora o inquérito policial seja inquisitório, você tem que ver que depois ele vai virar uma ação penal. Então as provas têm de ser robustas, porque senão tudo aquele trabalho que você fez cai. E naquele tempo que nós fazíamos, nós trabalhávamos muito a valoração da prova. Né? Então, quando você pega... hoje, eu como advogado, eu sou uma pessoa que sempre mirei, eu sou garantista. Né? Então, a gente vê, quando você começa a abrir o inquérito, que você já está com um fim específico de investigar uma pessoa que tem prerrogativa de foro, isso está fadado a dar errado. Que é o caso da Lava Jato, também foi assim. Você começa a se sentir todo poderoso, eu vou por aqui. Então, eu acredito que aí você deixa uma investigação séria quando você faz, né? Você não pode deixar certas brechas, por mais que você queira, falar, não, o jogo tem que ser jogado daquela maneira. Então, quando você quer aqui, sabendo que você está investigando, mas vai dar aquele personagem, você já tem que sair daqui e mandar logo para a instância superior, senão dá isso mesmo, entendeu? Eu acho que erraram. Você está falando da história da Edema, né? Não, de tantos outros, até mesmo pela Taturana, que voltou muita gente também. Qual foi o erro da Taturana, na sua opinião? Hoje, olhando pelo retrovisor e com o olhar também do advogado José Pinto de Lima. O erro que eu tenho, que foi abraçar tudo de uma vez só, e eu fui crítico disso quando eu tomei ciência da operação lá em Brasília. Mas, por outro lado, precisava de um choque de ordem naquele momento. Precisava. Inclusive, diga-se passagem, a redução da violência praticada por integrantes da Assembleia Legislativa caiu drasticamente depois da Taturana. Eu sou testemunha disso. Foi uma situação também que valeu a pena. Porque, mesmo sabendo que dentro do aspecto processual ainda tem a coisa a se resolver, naquele momento, hoje eu tenho total ciência disso, foi um marco aqui para Alagoas, e com o mérito aí do doutor Daniel Grangeiro, que ele trabalhou muito nisso, o doutor Jandelier Gomes, né? Um protagonista, porque essa operação se deve a essas duas pessoas, lógico, à Polícia Federal em si, aos agentes, a todo mundo. Todo mundo entusiasmou-se ali, eu lembro na época, estava todo mundo. E aliás, você era um rei ali na Polícia Federal, quando eu chegava lá na Assembleia, na Polícia Federal, para entrevistá-lo, para conversar. Nossa, todo mundo assim, o Luna no céu e na terra, né? Não, mas uma coisa que a gente pode dizer que marcou a nossa gestão é que todo mundo tinha acesso, nós tínhamos uma transparência, e eu acredito que o Carlos, todo mundo que queria saber, não sonega informação. Como setorista. Os colegas advogados também, eu lembro que eu estava no saguão, todo mundo querendo cópia, e ali eu estava sem paletó, estava com roupa operacional, e eu disse, o que vocês estão querendo?
inclusive o doutor Daniel Brabo, que sempre fala dessa situação. Aí falou, nós queremos, mas não deram isso para vocês? Não, então mas quem é você? Eu sou superintendente. E mandei, né, determinei que se desse cópia de tudo, porque está no direito deles. Então, nós nunca sonegamos informações, não, foi uma operação, assim, mas o que ficou disso? Ficou um amor próprio para a polícia, para o cidadão, eu penso assim. Porque eu falava assim, olha só, eu não quero ser o Martin Luther King, mas exatamente, eu tenho um sonho, cima, né? É que toda figuraço que for parado numa blitz policial e ele disser assim, com quem você está falando, eu falei, eu não sei, mas se você estiver errado, eu vou lhe prender. E hoje acontece isso, lei seca. Cadê que eu tomo alguma coisa e vou para lei seca? Tá louco, vocês... não dirijo, eu vou de aplicativo, entendeu? Uma aula de civilidade e de civilização. E hoje você vê os policiais, os agentes de trânsito, tudo agindo desse jeito, autoestima legal. E quem acha que é detentor do poder hoje se retraiu. Não é mais assim, o jogo é outro. Deixa eu só fazer um corte aqui. A gente fala para uma nova geração que às vezes o pessoal não tem a exata noção dimensão, da magnitude do que foi a Operação Taturana. Taturana foi uma operação policial que investigou focos de corrupção e corrupção efetiva na Assembleia Legislativa e prendeu, né, acabou acarretando na prisão de quase toda a mesa diretora da Assembleia. E inclusive, com consequências de encontrar crime organizado. Foi um momento raríssimo na história de Alagoas. Eu não estava dizendo, não era só a história de roubar, né? Porque a turma metia a mão no dinheiro público e metia o dedo no gatilho, né? Quantos crimes vieram à tona a partir daquela operação? E quanta gente recuou, né? Enfim, das suas ameaças. Eu estou dizendo porque... É horrível ter de falar isso, assim, mas eu fui várias e várias vezes alvo de ameaça, né, de deputado que me pegar amanhã, hoje, e enfim. E essa turma deu uma recuada. E achavam até, o que era uma grande bobagem, que eu tinha segurança da PF. Eu não tinha segurança da PF. Eu também não desmentia, não. Você tem que... Mas, assim, aquele momento foi extremamente importante. Eu me lembro que o Janderlier me disse uma vez, conversando, ele disse, Ricardo, se tiver consequência legal, vai ser na área civil, né? Exatamente. Ou seja, e não teve, né? Porque aqui terminava batendo, como aconteceu, né? Na justiça estadual, e aqui todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, todo mundo é compadre, todo mundo comparece às mesmas festas de casamento e aniversário, e resultado, ficou todo mundo limpinho, branquinho, como diria João Saldanha, saudoso João Saldanha, todo mundo podia sair dali para fazer a primeira comunhão, porque ninguém tinha pecado. E foi extremamente lamentável, mas o resultado, a consequência, apesar de não ter tido, do ponto de vista legal, aquilo que merecia como consequência, foi fundamental para a paz aqui no estado de Alagoas. Muitos daqueles valentões tiveram de recuar, porque eles não tinham medo da Polícia Estadual, até pelas relações mais estreitas com a Polícia, mas da Polícia Federal, eles temiam. E eu lamento hoje, quando eu digo que eles não temem a Polícia Federal, porque essa turma, né, deita e rola, não é brincadeira. Né? Mas eu sinto ali, eu não conhecia o aspecto político daquele lugar, não, mas é isso mesmo. Mas a gente, assim, quando nós chegamos, o Theo Vilela, até nisso, ele foi um iluminado, vamos dizer assim, porque depois a gente vendo o que acontecia no estado, ele era refém de todo um contexto, né? E... depois ele falou, peraí, não é eu, é a Polícia Federal. E naquele tempo, Carlinhos, a gente teve até que assumir a segurança pública estadual, porque tinha um movimento de greve, não estava aparelhada. Eu falei, não, peraí. Inclusive, eu até sofri assim, umas críticas do pessoal falando, peraí, a Polícia Federal é polícia da Judiciária da União. Você tem que ver os crimes federais. Aí eu até falava aqui, olha só, quando a pessoa está sendo assaltada e vai passando uma viatura da Polícia Federal, você vai parar assim e vai falar, ô vítima, tu és funcionário público federal? Não. Tu és economiário, Caixa Econômica Federal, empresa pública? Não. Tu és carteiro, não existe essa função? Não. Então, seu assaltante, por gentileza, prossiga com o assalto. Não. Nós não temos jurisdição, nós temos atribuição, a polícia tem atribuição. Então, nós podemos fazer isso e depois, sim, encaminhar um inquérito para onde a gente poderia mandar. A jurisdição competente, como foi o caso da Operação Ressugere, né?
Que Era o teve. Zé Rubim, né? Isso, o Rubim que estava à frente. Só uma observação, se me permite, o Rubim mandou uma mensagem pro blog essa semana, numa matéria falando da história do crime de Mando aqui, e parabenizando o Cada Minuto pela independência. Se ele estiver nos ouvindo, muito obrigado, doutor Rubim. Me tirou uma curiosidade, assim, ainda sobre a Taturana. Vocês têm aí uma série de provas, fizeram interceptação telefônica, pegaram diálogos muito curiosos. Teve o famoso eu quero meu dinheiro de um determinado deputado. Sim. Não, deputado hoje prefeito reeleito e vai eleger o filho e Messias se brincar. E alvo de outra operação depois, mas enfim. Mas eu queria... E que a vice é a esposa, não é isso? É a vice e a esposa. Então, E a filha é deputada estadual. Qual foi o fato... Estou responsabilizando a moça. Não. Cada um tem sua própria Temos que as nuances da política. Então. Cada um tem sua própria vida, né? Exatamente. Cada um que assuma as próprias culpas e tem os próprios méritos. Desses diálogos, dessas interpretações, dessas provas, se tem um fato que mais lhe chocou, se quiser falar o personagem, fala, se não quiser, não fale, fique à vontade. O fato que, assim, um diálogo que mais lhe chocou pela cara de pau, as conversas conversas telefônicas. Não, essa conversa aí, ela choca, né? Se você colocar... inclusive, eu estava escutando uma rádio, porque eu gosto muito de rádio, né? Eu coloquei muito isso no ar. E isso reverberou, e quando você escuta isso, eu quero meu dinheiro. E não adianta descontar INSS, nem imposto de renda, não, que é dinheiro de corrupção. Fruto de corrupção. Né? Desse jeito. E eu não quero saber, não. Calma aí, deputado, calma aí o quê? Pode dizer, mandar recado. Isso choca, né? Que você tá... Não tem como dizer que... Para daí para baixo. Não tem como você falar que isso é normal. Eu não vinha desse ambiente, né? Eu vinha de outra situação. Não conhecia não imaginava que isso acontecesse numa Assembleia Legislativa, né? Não. Apesar que a gente teve uma outra Operação Gafanhoto, em Roraima, que foi algo semelhante, né? Então, aqui teve a Taturana, gafanhoto também que come folha, então é uma coisa... Mas a gente não achava que aqui estaria desse jeito, né? Se me permite, eu me lembro da Gabiru, um diálogo, um personagem muito conhecido, esse cara era deputado, conversando com o prefeito, me perdoe fazer essa observação, que ele dizia para esse cara, olha, eu achei uma franguinha lá no Benedito Bentes de 15 anos de idade. Que me ficou indignado, até porque eu conheço o personagem, e ele tinha uma filha de 15 anos de idade. Meu Jesus. Eu não tive oportunidade de dizer isso aí. Mas eu ouvi essa conversa. Isso, sabe, os bastidores são terrível. Agora, a política, né? Esses dias eu estava na Barra de São Miguel e o senador Renan Calheiros estava lá, gentilmente, compartilhou do Tupim de Luna, se abraça, tudo. A política é isso também, né? Eu falo, não, senador, não, calma. Urbanidade, né? Exatamente. E esse trato, e eu fui para o debate com o Renan Filho também, que na hora, nos intervalos, e eu não... Era macetando, como diz outro. Não, calma aí, Luna, vamos... E hoje, você sabe que você está no universo político. Eu estou citando nomes, porque são protagonistas da situação. E... eu falo com o senador Renan, falo com o Renan Filho, falo com o Arthur Lira, entendeu? Tudo são contextos, e eu não tenho mágoa de ninguém, muito pelo contrário, né? A gente se encontra assim, porque ali a gente está fazendo tão somente o trabalho da gente. E foi um trabalho, independentemente, repito, né, das consequências jurídicas ou criminais, assim, foi fundamental para o estado de Alagoas. Luna, é uma coisa que me chamava a atenção na época, você superintendente aqui, e a gente cruzava na orla, né? Você andando sozinho, né? Essa insegurança. Não, naquele tempo nós corríamos, hoje eu ando. Esse corria também. Não, eu continuo correndo. Continua, pô, tô andando. Mas, enfim, e me chamava a atenção, né? E o pessoal dizia, pô, Luna, ali correndo na orla. Achava que era intocável? Que ninguém ia mexer com você? Não, nunca achei que sou intocável, mas também eu acredito na sua autoconfiança. Não, mas eu lido com a criminalidade e com polícia, com violência desde os 20 anos de idade, né? E eu tive um caso, inclusive, no Amazonas, que um coronel da PM foi preso por nós e ele falou, olha, doutor Luna, eu vou sair dessa, eu sou tenente-coronel, vou sair coronel fechado
E um dia a gente vai se encontrar. Eu falei, perfeitamente, nós vamos tomar uma cerveja bem gelada, nós vamos tomar um uísque, tá? E também, se o senhor for por outro viés, também nós vamos conversar do mesmo jeito, mas eu espero que o nosso encontro seja levado de felicidade. Aí ele viu, porque eu não fiz nada de errado, eu não estou fazendo nada de errado. E aqui eu posso dizer, ninguém nunca me ameaçou. E eu trato todo mundo como deve ser tratado. Agora, se a conversa for de outro jeito, eu vou fazer o quê? Nós vamos conversar de outro jeito, né? Mas eu não procuro. E eu espero que eles não procurem também. Porque a velha jargão, chumbo trocado não dói. Exato. Ah, você não tem medo? Como é que eu posso ter medo? É como disse, Carlinhos, quando o padre fala, Jesus, me proteja, os fiéis, não, entendeu? Calma, ele que tem que abençoar os fiéis. Quando a polícia fala, pelo amor de Deus, estou morrendo de medo. Não, peraí, o que é isso? Ah, então você tem peito? Não, polícia é um sacerdócio. Mas aquilo era importante, inclusive, do ponto de vista da opinião pública, porque as pessoas se sentiam mais à vontade, né, para viver as suas vidas. Sim. Havia muito medo. O empresário que era extorquido, né, o cara que vendia uma coisa a um parlamentar e não recebia, viu? O cara dizia, fale muito não, senão chumbo na boca. Diz que a pistola reinava em cima da mesa assim, né? Tirava da gaveta e me cobrava, toma aqui, tá? Muito Desse valente, jeito. tinha muito valente. Como tinha valente. Ainda tem, mas hoje é bem menos. Ricardo, eu vou fazer uma última pergunta e depois vou deixar você à vontade para fazer uma última pergunta. O pessoal fala no jargão, hoje eu vou falar de maneira geral, que a polícia prende e a justiça solta. Aí eu quero elevar isso um nível. Hoje, as polícias investigam, estou falando de pessoas importantes, naturalmente, não estou falando de uma pessoa. As polícias e o STF solta. Você não, assim, você tem essa sensação de incômodo de que o STF não consegue punir nenhuma autoridade política? Eu tenho um dever de respeito às instituições, né? Então, eu vejo quando a pessoa começa a já falar do STF, instituição, eu fico assim, os meus enteados, eles só estão no tal do MBL aí, que vão criar um partido, agora estão, e eles estão e meter o pau no STF. Você tem que conhecer o STF, tem que conhecer o regimento, você tem que saber como uma situação se dá lá, né? Agora, eu penso, se você deixa lacunas na lei, o advogado da outra parte, ele vai dentro do devido processo legal e dentro dos embargos auriculares, ele vai procurar meandros, né? Porque é desse jeito. Agora, uma investigação bem feita, né? Uma investigação bem feita mesmo, sem assim, tendo aquela prova concreta, eu acho que o camarada tem que ser muito macho para matar no peito assim e dizer, ó, vai ser desse jeito, se o ambiente político e social não permite isso. Eu acho que é isso, o ambiente político e social, porque às vezes, mesmo uma investigação muito bem feita, e vamos lá, você tem alguns personagens, né? O Gilmar Mendes e o Toffoli são dois personagens políticos. São muito políticos, né? Enfim, as relações que eles estabeleceram com a classe política de forma geral, e assim, e não com os melhores personagens da atividade política, é muito estreita. Isso termina, só uma observação que eu gostaria de fazer, em contaminar todo o Supremo. Mas você tem gente ali muito séria, estudiosa, né? Eu tive aqui, só abrir mais um parênteses, esses mesmos meus enteados, né? Eles estavam dizendo da equiparação da homofobia ao crime de racismo e desceram o pau no relator, né? E você sabe quem é? Dr. Celso de Mello. O homem é um ícone do direito, assim, e as pessoas falavam, o homem é muito prolixo. Era prolixo mesmo. Não, mas ele vai falar em gíria de Racionais MC, aí, mano, eu acho que, não, entendeu? Não é, mas ele, essas medidas vieram, assim, para você dar atenção à sociedade plural. Ah, não, mas nós não queremos a sociedade plural. Quem não quer? É você que não quer, então você está na sua bolinha. Vamos ver outras bolhas também. O meu pensamento é político. Tem muitas bolinhas que as pessoas não querem saber das outras bolinhas, saber o que pensa. Aí se fecha naquela bolinha, pensa que o mundo é ali. Perfeito. Luna, você escreveu seu nome na história da Alagoas. Isso é inegável, independentemente do que venha acontecer, do que aconteceu. Enfim, depois com o inquérito Taturana, a sua passagem foi fundamental. Eu disse aqui, não apenas para externar, né, tornar público, botar luz, né? Aliás, usando uma expressão sua que depois virou uso comum, né? Pescando no aquário, né? Pescou-se no aquário e se achou, né? Muito peixe ali. Enfim, ainda que esses peixes tenham sobrevivido. Mas você também escreveu seu nome na História Nacional. Você foi o delegado, para quem
não lembra, não sabe, do caso Celso Daniel. Eu estava vendo, já desse, revendo aquele documentário, né? E foi um caso que sempre ficou, porque tem uma contaminação política ali, sempre ficou a dúvida, e você sempre foi muito enfático. Foi um crime comum. Foi. E vamos lá, independentemente do que tenha acontecido entre ele e o Sérgio Sombra, né? Sim. Mas naquele caso específico você botava a sua mão no fogo, foi crime comum. Você tem essa convicção até hoje? Eu boto. Porque eu sou técnico, foi investigação séria. Quando você está numa investigação que está dando certo, você já sabe qual é o próximo passo que vai acontecer. Você se antecipa, é um jogo de xadrez. Você está aqui, você mexeu aqui, a próxima jogada vai ser aqui. E não tem como ser diferente. Aí eu vou te dar até um exemplo. O pessoal todo empolvoroso fala assim, olha, o Romeu Tuma Júnior está chamando todo mundo para uma coletiva que acharam o Santana do sequestro Celso Daniel lá em Tabuão. E a perícia já está lá. Eu falei, não foi esse carro usado. Ninguém vai para lá. Se vocês quiserem ir lá para assistir aquela pantomima, vocês vão. Porque o carro que foi usado é do cidadão tal, lá de Diadema. E nós vamos submeter amanhã ele a reconhecimento desse pessoal. E nós fomos lá, intimamos o cara que teve o Santana dele roubado, deram um Santana velho que estava lá com pelo de cachorro no porta-mala, aquela pantomima toda formada, e nós trouxemos Santana, o cara reconheceu, foi esse que me assaltaram. Aí você chega pro ladrão, o ladrão, não, é essa vítima aí. O documentário é bem claro. Né? Tá ali, bastante, né? Aí todo mundo quer que seja. Ora, se fosse crime político, eu diria que seria mesmo e não teria medo de nada não. Nesse caso específico, eu fui chamado na CPI, acho que CPI do Correio, e o senador Álvaro Dias me interpelou, você teria que tomar muito cuidado com sua carreira naquele tempo, quando eu fui depor. Por eu tomar muito cuidado com minha carreira, é que eu tenho aqui o compromisso de falar a verdade. Porque se eu for falar o que o senhor quer escutar, eu não tenho compromisso nenhum com minha carreira. Aí ele falou, você é ousado. Eu falei, vou fazer o quê? É desse jeito. Então, ali, se me provarem diferente, a doutora Elizabeth Sato, uma excelente investigadora de homicídios em São Paulo, reabriu o inquérito, queria me ouvir. Bequinha, eu não vou. Investiga aí. Se você chegar e me mostrar, eu não tenho nenhum pudor. E ela terminou chegando à mesma conclusão. A mesma conclusão, 3 inquéritos. E não são meninos que investigaram, não. Doutor Écio De Sante, entendeu? O pessoal do DHPP inteiro. E nós demos até uma volta no DHPP, porque era eu e mais outro delegado que saímos pelo Brasil aí com a equipe e fomos prender a primeira pessoa, porque nós tínhamos know-how desses homicídios. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Se fosse diferente, a gente falaria também. Independentemente do que acontecia lá na prefeitura de São Bernardo. Aí é outra coisa. Não era o alvo da investigação. Não, aí nós vamos falar lá do 5º andar do prédio tal, que isso aí também veio à tona. E outra, essa investigação ela foi acompanhada por um procurador de justiça, entendeu? E por o procurador natural, que era do município de Juquitiba. Eles acompanharam todas as diligências. Depois entrou um pessoal que gosta dos holofotes e quiseram misturar alhos com bugalhos. O pessoal do Ministério Público, no caso. Agora, sim, crime de corrupção não estava investigando isso. Nós saímos para caçar emu, não foi canguru. Então, nós vamos lá caçar emu. Não fomos lá, vamos pescar tubarão, não era traíra. Então, a gente ia desse jeito. Porque você sai o foco, não dá certo. Uma última pergunta, enfim, disse que o político Luna, né, está dormindo. Enfim, você gostaria de acordar ou o travesseiro está gostoso demais? Não, eu acho que, vou falar que o Paulão falou aqui, que eu até gravei. O Paulão falou que o cavalo selado dele passou em 2002, alguma coisa assim, e o meu cavalo selado passou, entendeu? E eu pensei que o meu cavalo tinha dando com a mão assim, uma senhora muito bonita, vinha na minha garupa e aquele cavalo não era o meu selado, eu montei no cavalo errado, o outro cavalo passou e foi embora. Então, eu deixo aí que só se o momento for outro, o momento político for outro, como essa geração não conheceu o trabalho da gente, o pessoal fala, mas por que você não se protagoniza novamente? Eu vou fazer o quê? Eu estou trabalhando naquilo que eu quero ser, do que eu mantenho, que eu me mantenho no meu sustento. Eu não vou sair aí querendo ser o paladino da justiça e achando bom que bandido bom é bandido morto. Eu não. Eu sempre digo, bandido bom é aquele bandido que foi para a cadeia, que a cadeia está respondendo e a justiça está sendo feita e que não tem, como tem vários inocentes presos, e para esses aí eu advogo
para aqueles que realmente eu sei que é culpado, eu não advogo, ganho meu dinheiro em outra situação, mas como eu digo até no tribunal, enquanto tiver um inocente aqui, independente do crime que fosse, se é inocente, eu estou aqui para advogar para ele. É isso. E pelo amor de Deus, eu não estou fazendo propaganda de advocacia, os caras falam, não, nada disso, eu estou só falando né, da situação enquanto ser humano. Eu não vou embarcar numa coisa só para eu me promover politicamente. Não é o que eu pretendo. Perfeito. Queria agradecer demais a presença. Obrigado por estar aqui. Obrigado por conversar com a gente. Obrigado mais uma vez, Carlinhos. E satisfação sempre rever você. Prazer. Obrigado, Ricardo. Desculpa se eu falei demais. Né? Passa rápido. O Luna me inspira muitas coisas que eu vivi também. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.